agradecendo a oportunidade de nós estarmos aqui e de falar de um tema tão bendito, que nos faz tão bem ao coração, né? A visita da verdade de um livro, capítulo 25, de um livro tão especial a todos nós, Jesus no Lar. Um livro que vai trazendo ali, então, as reuniões de Jesus com os discípulos, né? Na casa de Simão Pedro, naquele clima, naquele ambiente bem pessoal, bem próximo de Jesus com os discípulos. E quando nós vamos lendo capítulo a capítulo, mas em especial na noite de hoje, é como se nós sentíssemos Jesus próximo a nós, nos convidando àquele bate-papo, a olhar, ainda que naquele tempo, aos dias de hoje, as dificuldades, as dúvidas e as incertezas que no passado eram dos discípulos, agora as nossas dúvidas, as nossas orientações, mas não como um Cristo tão distante, mas como um Cristo próximo a nós, de fato, nos mostrando passo a passo, em lições carinhosas e lições bondosas, de verdadeiro amor, de verdadeiro entendimento, de que cada um se encontra em um estado da vida, que cada um se encontra, de fato, em uma etapa. Por isso é preciso ensinar de uma forma mais genuína, mais abrangente, não tão específica, para que todos possam compreender ao seu tempo a verdadeira mensagem, o verdadeiro propósito da vida e aquilo que Jesus veio significar e significa até hoje aos nossos corações. Digo isso porque, primeiro, é importante que nós possamos trazer a confiança em Deus, a partir dessa doutrina bendita que nos consola e nos mostra as ferramentas divinas, que nos coloca mais tranquilos diante do amanhã. A pensar inicialmente, lógico que a falar de um livro todo, mas já entrando um pouquinho nessa verdade, naquilo que por vezes nós olhamos e ainda não conseguimos perceber, porque a verdade não é aquilo que nós olhamos pelo nosso prisma e tiramos as conclusões. A verdade é o que é, independente de nós conseguirmos compreender, conseguirmos decifrar, conseguirmos entender ou não. Por vezes a verdade, ao meu ver, é uma, a verdade do outro é outra, mas aí não é verdade, porque a verdade legítima é aquela inalterável, é aquela que nós olhamos e percebemos que a todo instante é a mesma, porque não muda. Então, quando olhamos pela lei divina, é importante pensar, inclusive, nas lições que traremos hoje, na visita da verdade, a pensar que não estamos a buscar a verdade, receberemos ela por bênção divina. Tanto que o título é A Visita da Verdade, e não a busca da verdade. Porque talvez se nós estivéssemos na condição de buscar essa verdade, talvez nunca alcançaríamos ela. Não porque se coloca distante, mas porque nós, por vezes, escolheríamos caminhos mais fáceis, mais bonitos exteriormente, mas que no nosso íntimo, de fato, não traria a essência que nós tanto precisamos e buscamos para caminhar. Quando pensamos em quem nos traz a mensagem de todo o livro, né, o Espírito que traz, então, o benfeitor que nos traz a mensagem, temos que já olhar a importância que esse livro nos traz. Primeiro pelo carinho e também pelo mecanismo divino a nos colocar grandes amigos em torno de nós, nos orientando, nos auxiliando. A pensar próprio Neio Lúcio, que também nos traz o capítulo 25 da psicografia de Chico. Quem era esse, senão, lá na obra 50 anos depois, o avô de Célio. Ou então, depois, em renúncia, a pensar num grande professor, porque era dedicado aos ensinos. E, posteriormente, vem como sendo, então, Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, que seria o chefe, então, de Chico Xavier, na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. É importante trazermos esse breve resumo, essa breve introdução, embora já falado em outros capítulos também,
para que nós lembremos que há uma inteligência superior olhando por nós. Nada está fora de controle. E que é preciso buscarmos entender de fato, diante da lei divina, como o organismo funciona. Como nós estamos colocados nesse verdadeiro mecanismo bendito de amor que nos convida a progredir, que nos convida a avançar, que nos convida a olhar nas entrelinhas ainda da escuridão e buscarmos a luz, que tão distante está dos nossos corações. Mas que esse é o objetivo, esse é o propósito espiritual de todos nós, avançarmos para descobrir as verdades. Porque quando olhamos na questão 115 do Livro dos Espíritos, nós temos que olhar a comparação que é feita diante de nós. Crianças que precisam gradativamente aprender. Alguns rebeldes, outros com mais facilidade. Mas se estamos a receber a visita de uma verdade, é preciso que saibamos interpretar um pouquinho mais a fundo. Não apenas vivermos nas bordas, na superfície, mas a penetrar nos conhecimentos que nós já temos ou que deveríamos ter diante da vida. Quando iniciamos, então, o estudo, o primeiro parágrafo, começamos nós, então, com uma fala de Jesus, lá na reunião, na casa de Simão Pedro, com os discípulos, onde, então, o capítulo começa. Certa feita, disse o Mestre, que só a verdade fará livre o homem. Então, Jesus coloca ali na reunião com os discípulos que somente a verdade fará livre o homem. E poderíamos nos pensar, então, mas livres do quê? Se estamos livres de fato? Se olhamos para nossas mãos, se olhamos para os nossos pés, nossas pernas, e podemos continuar andando pelo mundo, para onde nós quisermos. Se bem analisado, estamos mais presos nas coisas materiais do que imaginamos. Por isso, quando pensamos na verdade, qual é a verdade? Qual é a verdadeira alegria que nós devemos buscar? E como nós devemos conduzir a nossa vida, conduzir os nossos passos? Porque ao olhar João também colocando no seu evangelho, lá no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pensemos nós com carinho, Jesus chamando os discípulos e dizendo, olha, conheça a verdade, busquemos a verdade, as informações verdadeiras, não aquilo que o mundo tem colocado aos seus olhos, mas a verdade, aquilo que leva mais próximo de Deus, aquilo que te leva em comunhão com o Pai. Não a viver pelos costumes, pelas crenças, mas é lógico que ainda pela condição imperfeita que os discípulos se encontravam, mas pela sinceridade e a humildade de Pedro, Pedro vai dizer, olha, eu não tenho entendido muito bem o que você tem dito. Senhor, o que é a verdade? Porque, na verdade, de imediato, diante das informações que Jesus havia trazido, embora numa frase muito pequenina, muito difícil se faz compreender a vasta extensão dessa palavra. O que seria a verdade? Pensemos nós também. Paremos por alguns instantes a meditar e a refletir o que é a verdade diante dos nossos olhos. O que é a verdade diante dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Pedro representa nós nessa história, por ora, porque depois vamos nos entender numa outra colocação. Mas ao olhar para Jesus e falar, mestre, o que é essa verdade que vai nos libertar? Porque de fato tenho compreendido a necessidade de não estarmos presos às coisas do mundo, mas não sabemos como seguir. É assim que Pedro se coloca para Jesus, como aquele que não tem compreendido. E Jesus, bondoso e amoroso, então, naquela reunião com todos os discípulos, fixa o seu rosto, como é colocado no capítulo, de forma enigmática. Porque quando nós vamos olhar para a verdade, por vezes nós não a entendemos. E Jesus ali estava a mostrar o que era a verdade. A pensar que o próprio Cristo já havia falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Mas muitas vezes olhamos para Jesus ainda nesse olhar enigmático, tentando compreender por fórmulas do mundo, enquanto deveríamos olhar pelas fórmulas do coração. Mas Jesus vai dizer então, e toma a liberdade de ler para que nós não percamos nenhuma palavra importante e bela diante dessa citação. A verdade total é a luz divina total. Vai dizendo a Pedro, a verdade total é a luz divina total. Mas o homem ainda está longe de suportar a sublime fulguração, a sublime claridade dessa luz, dessa verdade. A pensar então que a verdade é a luz total. Imaginamos conseguir compreender tudo, compreender o que é Deus, todo o mecanismo? Lógico que não. Nós ainda estamos numa condição inferior. Quando, inclusive, perguntado aos espíritos na codificação, ele diz que, por vezes, sabemos o que nós podemos saber, que não é possível dar alimento de adultos para a criança, a cada um segundo a sua capacidade. É isso que Jesus vem dizer a Pedro quando vai dizer: o homem ainda está longe de suportar, de compreender toda essa luz, porque nós ainda estamos apegados às coisas materiais. Se nós não estivéssemos apegados, talvez já começaríamos a compreender um pouco as questões espirituais, assim como Cristo. Mas nós ainda temos um vasto campo até que, de fato, essa luz comece a fazer sentido diante da nossa vida. Porque uma coisa é nós suportarmos a luz, a outra coisa é nós interpretarmos o que, de fato, essa luz se faz no nosso caminhar. Mas parecia que ainda, mesmo diante dessas explicações, Pedro não conseguia entender. Quando buscamos no próprio livro, vai dizer que o pescador ainda continuava ali, faminto, por mais explicações do mestre, por mais esclarecimento, a olhar por nós. A dificuldade que temos de entender o que é a verdadeira verdade. Quem dirá, então, a verdadeira, a total verdade, a luz total, a luz divina, a verdade de Deus? Vamos percebendo que não é só Pedro que vai ter essa dificuldade, nós também. E Jesus, então, se coloca, como muitas vezes, a contar as histórias, as conhecidas parábolas, mas nesse caso conta-lhe uma história, então. Vai dizer que ali numa caverna escura, imaginamos nós, o que seria uma caverna, se não um local escuro, úmido, gelado, triste, porque é escuro, que nós não conseguimos desenvolver os sentimentos. Mas era nesse local, numa caverna escura, onde a claridade nunca havia nascido, nunca havia surgido, que havia um devoto, que demorava muito tempo por sair da caverna. E o devoto é aquele que se coloca, então, a dedicar-se a Deus. E é assim que nós nos intitulamos como cristãos, devotos do Cristo, devotos de Deus. Mas que esse devoto, na caverna escura, implorava socorro de Deus, para que Deus pudesse olhar por ele e retirar daquela situação, daquele local triste, daquele local escuro, muitas vezes utilizado para a própria defesa. Pensemos nós o que significa a imagem ou a figura de uma caverna, lugar escuro, frio, triste, utilizado para se defender. Defender do quê? Se proteger do quê? E quando nós olhamos, a luz não se encontra no interior da caverna, mas apenas no exterior. Se nós estamos a falar de alguém que está no íntimo dessa caverna, podemos imaginar que a caverna também se caracteriza como sendo nosso íntimo, onde a luz ainda não surgira. Embora a luz se encontre próximo à porta, a adentrar em nós, nós estamos evitando que essa luz adentre aos nossos pensamentos, ao nosso coração. É isso que Jesus vai tentar passar, então, a Simão Pedro. A dizer que se nós continuamos vivendo como estamos vivendo, estamos a alimentar os lados escuros que trazemos no nosso íntimo, no nosso próprio eu.
Essa é a nossa condição, de um devoto que se encontra na escuridão, embora devotado a Deus apenas pela palavra. Pela prática, muito pouco, porque a luz não consegue penetrar, uma vez que a luz se faz necessário nascer de dentro para fora. E nós nos colocamos na condição de cavernas onde a luz não penetra. E esse devoto se declarava muito infeliz, Jesus vai dizer. Reclamava de tudo. Aqui é muito ruim, não parece nós? Será que esse devoto não somos nós agora? Será que Jesus não está dando para Simão a dizer, Simão, você é esse, mas agora nós somos esse? A dizer que aquele que estava dentro da caverna se encontrava muito infeliz, reclamando de tudo, assim como nós homens, reclamando de todas as dificuldades, reclamando de tudo que nós temos que fazer, das situações que nós vivemos, do emprego que nós temos, da família que nós carregamos. Mas essa pessoa, esse homem dentro da caverna, trazia uma certa cegueira, porque ele não conseguia enxergar o todo. A verdade, como nós falamos, não adentrava, embora quisesse. A lembrarmos nós daquele quadro de Jesus batendo a porta, onde não há maçaneta. A pensar em Jesus como sendo a luz do mundo. Lembra do quadro? Raymond Hunt, o pintor. Que nós precisamos abrir de dentro, ou permitir que dentro abra, para que aquilo que está fora possa penetrar. Assim nós vamos encontrando, então. Mas quando nós vamos mergulhar um pouquinho mais na própria lição da caverna, nós vamos encontrar lá no livro de Platão, onde, intitulado como A República, embora o tema do livro não seja específico esse, nós vamos conseguir trazer uma definição da caverna muito importante, onde Platão, então, coloca que dentro da caverna há pessoas que estão sentadas de costa para a porta, olhando para a parede da frente. Todos presos e amarrados por vontade própria. E apenas conseguem enxergar a imagem que há lá dentro, evitando olhar para trás, para não ver nada daquilo que está no mundo de fora. E que, por vezes, pelo frio, nós fazemos algumas fogueiras, mas nós não olhamos para ela também, ficando, então, a fogueira entre nós e a entrada da caverna. E tudo aquilo que passa por fora, passa pela luz da fogueira e reflete na parede. E nós vivemos, então, a ver as sombras daquilo que lá fora, que o mundo representa no nosso íntimo. E que por muito tempo essas pessoas ficaram na caverna. E que todo o conhecimento que eles adquiriram era somente aquilo, imaginando que o mundo, que a verdade, fosse apenas aquilo que eles viam refletido na parede da caverna. Seria um tanto quanto engraçado se nós não olhássemos para nós, a pensar que a nossa consciência tem feito isso conosco. Ao não olharmos para a verdade, temos olhado para dentro de nós mesmos, nesse processo egoísta da vida, olhando e vivendo apenas pelos vultos que nós mesmos criamos, a imaginar que tudo que existe é aquilo que está dentro de nós, que nada mais se faz importante. E por isso vamos criando dificuldades de avançar, de progredir. Essa é a meta do Espírito, avançar e progredir. E quando ele vai dizer, então, Jesus continua a Simão Pedro. Embora tivesse medo, embora pedisse ajuda, ele também se sentia o melhor de todos, porque ao olhar aquele reflexo estampado nas paredes, ele imaginava saber de tudo, imaginava ser melhor que o outro. Daqui eu não saio, porque aqui é o melhor lugar, lá fora é pior que aqui ainda. Com medo. E é assim que nós nos portamos, evitando sair do próprio mundo íntimo a estagiar mundos afora. Aquele devoto, assim como nós, reclamava então de todo o ambiente, a dizer que o ambiente trazia cheiros desagradáveis, o ambiente era um ambiente fétido, que o próprio ar que ele respirava o sufocava, a pensar que por vezes nós vamos criando em nossas vidas situações que parecem que vão nos sufocar.
Ou não parece que por vezes estamos numa situação e nós vamos sendo consumidos? Não é assim que parece? E quando bem olhado, aquele que dentro da caverna estava, refletindo a nossa própria consciência, pedia ajuda por fórmulas de grito. Pedia que uma porta libertadora aparecesse e o levasse para o convívio daquilo que era mais claro. É assim que nós fazemos também. Quando pensamos, se eu amanhã tiver uma condição financeira melhor, então eu vou me dedicar às coisas boas, à claridade. Se eu ganhar na loteria, se der certo isso, e vamos barganhando, isso nunca acontece. A dizer que por vezes as portas se abrem para nós, portas iluminativas, mas que não são as portas que nós desejávamos, então nós não seguimos. A pensar que queremos as portas largas, mas as portas largas não vêm repletas de luz. E quando as portas estreitas aparecem, nós vamos ignorando tudo. Porque achamos que as coisas precisam ser um pouco mais fáceis para nós. Porque também imaginamos e achamos que nós já estamos preparados para coisas melhores. Ou não é assim que nós pensamos? Que nós já trazemos uma robustez espiritual? Que nós já estamos aptos a um serviço mais dignificante? E muitas vezes nos colocamos ali a pensar que estamos sendo mal aproveitados. E nos colocamos a pensar, por que será que eu estou aqui? Por que será que Deus tem me submetido a isso? Eu não mereço. Por que será que eu estou isolado do mundo? Ou será que nós é que vamos nos isolando? Será que Deus não nos proporciona as ferramentas necessárias para, de fato, nós conseguirmos avançar um pouco mais? A pensar pelas portas que aparecem. Por que é que por vezes estamos isolados de tudo e esperando que as coisas venham de mão beijada? Não é assim. Sabemos a necessidade de construir. Nós não podemos imaginar que tudo vem distribuído de felicidades, não é? A pensar que nessa condição, aquele que dentro da caverna estava ainda continuava pelas aflições e pelas exigências, a exigir condições melhores e a se colocar em posição de aflição. A pensar por qual motivo ele estava vivendo naquela atmosfera tão insuportável, que ele precisava viver um ambiente mais adequado, assim como nós também, ou não é? E pedia, porque ele se sentia merecedor, se sentia mais do que o outro e imaginava saber tudo, muito mais do que Deus. Ou seja, feita a vossa vontade, essa tinha ficado para depois. Porque se nós estamos vivendo o que estamos vivendo, é porque Deus tem compreendido que é o melhor para nós. Ou temos nós nos colocado a duvidar daquilo que Deus tem nos oferecido? Mas fato é que Deus, então, olhando aquela situação, aquela pessoa, aquele devoto dentro da caverna, suplicando incessantemente, por ora revoltado, por ora amargurado, que são os sentimentos que nós vamos oscilando, ele resolveu, então, enviar uma virtude que poderia ajudar com que aquele que lá dentro estava pudesse se libertar, compreender a verdade e vai entregar, então, a fé. A fé que vai conduzir aquele que lá dentro está a um caminho melhor. Através das relações que ele vai desenvolvendo, ele vai olhando numa fé raciocinada, compreendendo o porquê das coisas, e aí ele vai se acalmando, se tranquilizando, sem deixar de seguir pela oração. Porque a fé é justamente aquele ponto que nós nos colocamos a nos colocar em conexão com o Pai, nos aproximar com Deus. E isso, por certo modo, por algum instante, resolveu. Ele começou a olhar, a confiar em Deus, mas acontece que nada de novo acontecia. Ele queria soluções imediatas. Então, com o passar do tempo, ele foi se desesperando e, mais uma vez, se colocou a chorar, se colocou a reclamar, como um verdadeiro infeliz, como Jesus coloca no próprio capítulo. Voltou às lamúrias, às reclamações, aumentou as suas lágrimas. E Deus, então, olhando, todo compassivo,
entendendo o esforço que pouco havia sido feito, mas a necessidade do auxílio, resolve então enviar mais uma virtude, a esperança. Para que aquele que dentro da caverna estava pudesse sentir a esperança dos dias futuros. A pensar que os problemas e os desafios, eles não são resolvidos de imediato, mas a lembrar da imortalidade do espírito, na construção de uma esperança não fantasiosa, mas verdadeira, a partir daquilo que nós mesmos vamos construindo. Se nós plantamos, colheremos. A esperança que nos convida a, mais uma vez, também exercitar a paciência. Paciência essa que, ao olhar no Evangelho, bem-aventurados os brandos e pacíficos, o Espírito Ravi vai nos trazer. Tens paciência diante das dificuldades e diante das dores, porque as dores são presentes de Deus a seus eleitos, porque todos nós já fomos marcados para a glória dos céus. Todos nós chegaremos próximos de Deus, a partir da maneira como nós temos melhorado, progredido. Mas isso, por um certo tempo, funcionou. Depois, com o passar do tempo, as coisas não saíam do lugar, não conseguia buscar construir aquelas esperanças fantasiosas. Precisava de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho. E aquilo que no passado tinha melhorado um pouquinho, porque havia aquele pensamento, amanhã haverá de ser um dia melhor. Com o passar do tempo, isso vai embora. Começa então a chorar de novo, a se lamentar. De hora em hora, começam as lamentações. E então, Jesus vai vendo, Deus vai vendo aquele desalentado, todas as oportunidades que era enviado e ele deixava para trás, que estava a sentir que não mais conseguia respirar naquele ambiente, porque na verdade estava sufocado dele mesmo. A pensar na própria semente, que quando começa a germinar entre os espinhos, começa a ficar abafada. Os espinhos começam a espetar e aquela ação, a esperança da paciência em ação, da paz em ação, nós vamos deixando de fazer. Porque percebemos que o nosso movimentar por vezes dói, mas é justamente no sofrimento que nós vamos nos renovando. A pensar que em cada hora estamos a experimentar um terreno diferente, a olhar situações e verdades diferentes. Depende da condição e da maneira que nós estamos. Depende de quem está conosco, depende de como nós enxergamos, como nós aceitamos, como nós temos elevado a nossa resignação diante da vida, diante dos espinhos e das amarguras. E Deus então vai olhar tudo aquilo e pensa, tens desperdiçado tudo aquilo que eu tenho enviado. Mas vou enviar mais uma virtude, vou enviar agora a caridade. Vou pedir que a caridade o procure. E assim ele começa a receber pessoas que o amavam, que o faziam carinho, que o consolava, que o ouvia, endereçado às palavras amorosas e carinhosas. Verdadeiros amigos, como mães a consolar um filho. Vinham então essas pessoas de onde ele menos imaginava. Inclusive, até os inimigos a ele ajudavam a mostrar aonde ele estava errando. Mas mesmo assim, ele se mantinha preso dentro da caverna, ignorando também a caridade. Porque se bem pensado, como falado pelo Cristo, a fé, a esperança e a caridade são virtudes infusas no Espírito, que todos nós já trazemos dentro de nós, porque é um reflexo de Deus em nós. A dizer que nós conseguimos praticar essas três virtudes a qualquer momento. Que nós não precisamos esperar, inclusive, que elas sejam despertas pelo exterior, porque tem que ser pelo íntimo. Por isso, pouco importa o envio de Deus das virtudes, porque nós não temos aproveitado. E se nós continuamos desperdiçando aquilo que Deus nos envia, dificilmente encontraremos a saída da caverna.
Continuaremos a viver pelas ilusões dos desenhos e das sombras que a fogueira tem refletido na parede. Diante de tudo isso, aquele devoto ainda se coloca a revoltar-se, da mesma maneira que nós revoltamos com a situação. A pensar que a caverna apresentada na fala nada mais é do que a caverna mental de nós mesmos, exigindo condições melhores, porque ainda somos ignorantes e queremos fugir da verdadeira verdade, do conhecimento que nos liberta. Conhecereis a verdade os libertará. A pensar que estamos aprisionados diante dos preconceitos que nós trazemos da vida, dos sentimentos mesquinhos, caprichosos, porque a própria caridade que nós esperamos é uma caridade caprichosa. Nós não queremos a caridade que chega, queremos inclusive escolher aquilo que nós recebemos. É preciso que nós olhemos para a caverna mental, para o nosso psiquismo, para o nosso inconsciente e busquemos descobrir justamente aquilo que nos coloca a uma condição elevada, a sair dos pontos de escuridão, a decifrar os problemas da vida, a olhar justamente pelo ensinamento de Platão que nós estamos criando uma certa resistência por parte de nós mesmos, a não abandonar a ignorância. E que o desafio do progresso é que nós possamos nos instruir. Amai-vos e instruí-vos. Estamos imaginando que nós já sabemos tudo. Que nós não precisamos descobrir novas verdades. Porque a verdade, muitas vezes, nós temos evitado olhar. A lembrar ou a pensar por aquela parábola da verdade e da mentira, que muitos de nós já conhecemos. Alguns não. Mas que se faz necessário lembrarmos ainda mais nos dias de hoje, se nós quisermos sair da caverna mental que nós nos encontramos. A lembrar que a mentira se encontra com a verdade. E a mentira vai dizer, bom dia, verdade. A verdade, com toda prudência, vai lá fora, olha, o céu está limpo, o sol está presente, tenho escutado os passarinhos cantando, tenho sentido um vento em minha face, acho que o dia está bom. Retorna e diz, bom dia, mentira, porque sabia que de fato era uma verdade o bom dia. A mentira então vai dizer, está calor hoje, não? A verdade para um pouquinho, coloca a perceber-se e fala, realmente está calor, realmente está calor. Você está certa, mentira. Como a mentira já tinha acertado e falado a verdade 2 vezes, a verdade então ficou mais tranquila. Eis de que a mentira convida, então, diante do calor, a verdade a mergulhar no rio, porque a água estava deliciosa. Quando a verdade mergulha, percebe que a água, de fato, estava deliciosa. Enquanto banhava-se no lago, no rio, eis que a mentira sai de fininho, veste a roupa da verdade e vai embora. A verdade fica nua, mas recusa a vestir a roupa da mentira. Como não tinha nada a esconder, não tinha vergonha nenhuma, vai viver o mundo sem roupa nenhuma. Como nós conhecemos o ditado, a verdade nua e crua. Mas as pessoas, ao olhar, se assustavam com o que viam. Preferiam olhar a mentira fantasiada da verdade do que a verdade como realmente ela era. Por isso ainda temos dificuldade de entender o que é a verdade. Porque gostamos de olhar aquilo que nos agrada e não aquilo que nós precisamos. Ainda mais quando pensamos em questões espirituais, fica mais fácil ainda desviarmos o nosso olhar. A pensar que aquele que na caverna estrava, a nossa consciência, continua gritando revoltado. Porque tudo aquilo que havia recebido, nada tinha adiantado. E se bem analisado, temos recebido muito mais bênçãos do que desafio, ou não? Não é assim que nós nos colocamos? Recebendo muito e sendo pedido para que nós possamos dar o mínimo do máximo que nós temos recebido. Mas Deus, olhando isso e a dificuldade, então, de tirar aquela criatura da caverna, da escuridão, resolve enviar uma solução que, de fato, ali
iria locomover da caverna, tirar daquela condição, e resolve enviar a verdade. Eis que a verdade adentra a caverna. Deus fez com que a verdade se fosse uma grande luz. E aí nós temos que pensar, então, diante de nós, que Deus envia o seu Filho, Jesus, como sendo essa grande luz. Mas quando a luz, a verdade, penetra na caverna e clareia tudo, é possível ver tudo aquilo que dentro da caverna estava. Coisas que antes nós imaginávamos ser uma coisa, agora não. Agora nós vamos enxergar como de fato é. E aquele que estava lá dentro, aquele devoto, que reclamava então do cheiro, que reclamava do ambiente, vai perceber que aquele cheiro que ele sentia nada mais era do que reflexo das suas próprias chagas. Que todo aquele clima difícil, todo aquele ambiente espiritual que ele imaginava ser ruim, era produzido por ele mesmo. E fica desesperado, espantado, ao saber que tudo aquilo que tem acontecido na sua vida, e ele imaginava ser ruim, era porque ele havia plantado. Era reflexo dele mesmo, assim como nós. A pensar que tudo que estamos vivendo é um reflexo daquilo que nós plantamos no passado. A notar que a verdade nos abre a porta para a libertação. A pensar o que temos errado e como devemos corrigir. Daí a própria reencarnação, estarmos espiando ou ajustando coisas que lá atrás deixamos por ajustar. Mas ao invés de encararmos esse ponto de libertação como presente, nós vamos então fazer o quê? Fugir com falta de coragem. Sem coragem de enfrentar a verdade. Sem coragem de modificar, de caminhar. Sem coragem. Sem coragem de buscar as próprias soluções dos problemas, ou sem vontade de abrir a cortina do ego e deixar que a luz penetre em nós para curar, para limpar as chagas que nós ainda trazemos dentro de nós. É de se pensar. Quando aquela luz mostra, então, esse cenário, e o devoto se desespera, você acha que ele saiu da caverna, ele se colocou diante da luz, se curou, como nós temos nos portado há mais de 2000 anos, em todas as encarnações posterior ao Cristo, a pensar que o Cristo é a verdadeira luz. Aquele devoto da caverna, ao ver a luz e descobrir a verdade, se coloca então a fugir, desesperado, com medo, porque não queria ver aquilo, não queria enfrentar os seus problemas. E vai em busca de uma outra caverna para se esconder. E é assim que nós fazemos diante das oportunidades benditas. Vamos nos escondendo para manter as nossas próprias misérias. Como se nós soubéssemos de tudo. Como se nós fôssemos melhor do que os outros. Para evitar solucionar os problemas a partir de nós. A lembrar que nós mesmos trazemos os nossos problemas. Quando olhamos na questão 785 do Livro dos Espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Grandes chagas da humanidade presentes dentro de nós, que pelo orgulho e pelo egoísmo temos evitado sair da caverna. Temos agarrado à escuridão e não penetrado na luz. O que tem impedido que nós sigamos com o Mestre? O que tem impedido que nós, de fato, possamos caminhar a verdadeira vida que fomos chamados a caminhar? E no final do capítulo, e também chegando quase ao final da nossa apresentação, da exposição, Jesus então vai completar para Simão Pedro. Ele diz o seguinte: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Toda essa história fugindo da verdade, né? Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com o direito à recepção de todas as bênçãos de Deus e gritam fortemente, implorando ajuda celestial. Nós achamos que nós temos que receber tudo de Deus e ficamos implorando para que Deus nos mande. E quando manda, nós descartamos ainda. Enquanto amparados pela fé,
pela esperança e pela caridade, consolam e desconsolam. Creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelam-lhe as condições em que se encontram e costumam fugir. A nós fugirmos da verdade, a fugir da realidade, apressado em busca de novo esconderijo tenebroso, dentro das quais possam cultivar a ilusão. Então, nós continuamos a viver, a cultivar a ilusão. Porque se nós lembramos que o Cristo é a nossa verdadeira luz, que o Cristo é a verdade, porque a verdade é o ponto total de comunhão com Deus, e e Jesus é justamente a aliança entre a humanidade e Deus. Jesus se porta como sendo a nossa verdade. E nos envia também, como ele próprio disse, o Consolador prometido, a doutrina espírita, a ser luz diante da nossa vida, a nos mostrar a verdade, como as coisas funcionam, para que nós possamos reajustar os nossos objetivos da vida. A lembrar que o próprio João vai colocar, quando vier aquele com o Espírito da verdade, ele vai nos guiar por toda a verdade. Jesus já veio, nos enviou a doutrina espírita e tem nos guiado diante das verdades da vida, nos preparando para passos mais edificantes, para fora da caverna, para buscarmos os pontos mais iluminativos de nós mesmos, a não mais ficarmos presos na nossa pequenez espiritual. Que tenhamos coragem de dar passos, de sairmos das nossas limitações, abandonarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho. Porque se fomos nós marcados por Deus para as bênçãos dos céus, nós temos recebido todas as bênçãos do Cristo. E a doutrina espírita tem nos contemplado de diversos exemplos e explicações, verdadeiro roteiro espiritual de como nós abandonamos a caverna mental, fazendo luz dentro de nós mesmos, a lembrar que o próprio Cristo nos diz: brilha a vossa luz, a começar por nós mesmos, a alcançar todas as consciências. Porque se nós bem lembramos, então, como falado lá no começo, somente quando nós compreendermos a verdade, iluminando os nossos corações, é que a verdade vai nos libertar. Muito obrigado, meus amigos.